Bom dia, bom dia. Vamos lá maratonar comigo. Coloquei lá no Stories essa pergunta. Iniciar um breve estudo bem resumidinho sobre o livro de Provérbios. E eu decidi compartilhar com vocês. Vamos compartilhar experiência, conhecimento e através de um recurso tão poderoso que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o princípio de toda sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento, de toda sabedoria. Só através dele nós podemos adquirir a verdadeira sabedoria. Porque sabedoria não é apenas o conhecimento. A sabedoria é o conhecimento mais a aplicação. Não adianta você apenas saber de algo, mas você não aplicar aquilo. Não adianta você conhecer alguma coisa, mas você não ter ação. Quando você apenas é conhecedor de algo, conhecedor de alguma coisa, é apenas um conhecimento sem resultado. Você apenas é um obeso de conhecimento, um obeso intelectual. Mas quando você conhece, você coloca em prática, aí está a sabedoria. A sabedoria consiste na ação sobre aquilo que você conhece, sobre aquilo que você aprendeu, conheceu através de algo ou de alguém. Isso é sabedoria. É você ter prudência sobre as suas palavras, prudência sobre as suas atitudes. É você agir com entendimento, não baseado no que a maioria age, não baseado na forma como a maioria age, mas baseado na maturidade, na experiência, no conhecimento e na aplicação daquilo que você aprendeu, que traz resultados poderosos. Isso é a sabedoria. Então, hoje eu vou iniciar com o Provérbios 1, né? E vai ser 31 dias. E eu vou sempre destacar os versículos que eu achei assim muito importante, que saltou assim nesse momento para mim, né? Vai ter momentos que a palavra sempre vai trazer um novo entendimento para a gente diferente, porque ela se renova cada manhã, a gente se renova, a gente amadurece. E aí, mas eu vou saltar assim sempre uns pontos principais, né? Baseado naquilo que vem assim no meu coração, e eu espero que você venha comigo nessa maratona, tá bom? Então, vamos juntos e que Deus possa abrir o seu entendimento, derramar sabedoria e você também possa adquirir sabedoria com tudo que você viveu, com tudo que você está vivendo, com tudo que você ainda vai viver. A sabedoria, ela pode te livrar de situações difíceis, de situações complicadas, ela pode lhe colocar em lugares altos, mas para isso você precisa estar atento, você precisa ter atitudes que vão te colocar nesse lugar. Você precisa ser a pessoa que anseia por esse lugar, você precisa ser a pessoa que anseia por esse entendimento, por essa transformação que é de dentro para fora. A verdadeira sabedoria, ela não é terrena, a verdadeira sabedoria, ela vem do alto, ela vem de Deus. Então vamos lá, eu vou começar aqui a destacar a primeira parte do versículo que me interessou, que eu achei muito importante, no capítulo 1, versículo 3, que diz assim: para obter o bom ensino, do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira a habilidade. Ou seja, o que é que a Bíblia está falando? Que para que nós possamos adquirir a sabedoria, nós temos que andar com pessoas que são sábias. Nós temos que andar em companhias de pessoas que já têm esse privilégio, que já têm esse dom, que já têm isso dentro delas, que já adquiriram a sabedoria. Pessoas que já têm experiências, pessoas que já têm prudência, pessoas que já sabem agir de maneira assertiva, né? Quando nós caminhamos com pessoas, quando nós ouvimos experiências de pessoas que já passaram por aquilo que nós passamos, a nossa probabilidade de errar é muito menor, porque nós estamos ouvindo justamente quem já passou por aquilo e venceu sobre aquilo. Tem uma frase que diz que se eu me sento, se na mesa que eu estou sentada, eu sou a mais inteligente daquela mesa, eu estou sentada na mesa errada. Eu preciso buscar pessoas que já alcançaram, pessoas que já são aquilo que eu quero me tornar,
pessoas que já alcançaram aquilo que eu desejo alcançar. Por quê? Porque elas sabem exatamente o caminho, o trajeto que precisa ser trilhado para chegar naquele lugar. Então, eu evoluo muito mais rápido, eu cresço muito mais rápido, eu erro muito menos. Por quê? Porque eu estou andando exatamente com pessoas que sabem o caminho certo para chegar aos resultados mais rápidos. Então, isso é muito forte. No versículo 7 diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Se você não teme a Deus, não tem como você adquirir a verdadeira sabedoria. Porque Ele é a sabedoria. Ele criou a sabedoria. Dele procede todo o saber. E não há quem possa entender a mente do Senhor. Ele é o dono de todo o saber. Ele detém de todo o saber. Você só tem como acessar a verdadeira sabedoria quando você se conecta com Ele. Ele é a fonte. Ele é a fonte de todo saber. No versículo 8 diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Talvez você possa pensar: Jussiara, mas meus pais, eles são muito ultrapassados, são caretas, falam coisas que estão ultrapassadas. Mas entenda uma coisa, existe um saber sobre seus pais baseado nas experiências que eles passaram. Quando a Bíblia fala: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, é porque Deus está fazendo não apenas Deus ele não está dando apenas uma orientação. Deus ele está lhe dando uma orientação, um mandamento com promessa. Se você não honra o que os seus pais falam, se você não honra a vida de seus pais por quem ele é, por quem eles são, por mais que eles cometam erros, por mais que eles tenham cometido erros terríveis, por mais que eles não tenham entendimento ou eles não sejam da forma como você gostaria que eles fossem, eles são seus pais. Eles são você. Você é a mistura de seus pais. Você, por mais que você queira negar, por mais que você tenha raiva, por mais que você não goste de ter nascido na família que você nasceu, você é herança dos seus pais. Você é fruto deles. E quanto mais você resiste, quanto mais você se contraria, você está contrariando a si mesmo. Você está contrariando a sua descendência. Você está contrariando quem você é. É necessário que você honre seus pais. Mas isso não significa que você precisa repetir os padrões de seus pais. Você pode honrá-los, indo além do que eles foram. O resultado que seus pais tiveram é apenas o primeiro andar que você pode e deve galgar. Você precisa ir muito além. E indo além, e sendo uma pessoa com sucesso ainda maior, e conquistando coisas ainda maiores, lugares ainda mais altos que os seus pais conquistaram, você está honrando quem eles são. Você está honrando a vida que eles deram a você. Então honre a seus pais, não por quem eles são, mas porque eles, não apenas por quem eles são, mas pelo que eles representam sobre a sua vida. A autoridade. Eles representam você. Eles representam a sua geração, quem você é e quem você irá se tornar. Talvez você tenha raiva por alguma coisa que lhe aconteceu. Talvez teus pais tenham te abandonado, talvez teu pai tenha te rejeitado, talvez tua mãe não tenha te dado a atenção que você gostaria. Mas se você for culpar eles por isso, culpe também pela pessoa maravilhosa que você vai se tornar com tudo que você passou. É uma escolha sua. Mas a honra é inegociável. Honre seus pais. Vou pular para o versículo 20 que diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta sua voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e na cidade profere as suas palavras. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que a sabedoria está em todo lugar. Para onde você olhar, você pode tirar sabedoria. Sobre tudo que você passou, você pode adquirir sabedoria. Ela está em todo lugar. Ela está em todas as pessoas. Até nas pessoas, vamos dizer, tolas, você pode tirar sabedoria. Como assim, Jussiara? Você pode aprender como não fazer. Você pode aprender como não falar. Você pode aprender como não agir. E isso é sabedoria. Ou seja, a sabedoria está em todos os lugares.
Se atente. Se atente para ela no meio das circunstâncias. Se atente para ela diante das pessoas. Se atente para a sabedoria. Escolha o caminho da sabedoria. O versículo 22 diz, é uma pergunta: até quando, ó nécios? Nécios quer dizer burro, ignorante, estúpido. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, até quando desejarás o escárnio? E vós, loucos, aborrecei o conhecimento. Ou seja, até quando você vai continuar desse jeito? Até quando você vai continuar com atitudes ignorantes? Até quando você vai continuar com essas mesmas atitudes que te trazem os mesmos resultados? Ou melhor, que não te dão nenhum resultado? Até quando? Até quando você vai bater na mesma tecla, sabendo que aquilo não te dá o resultado esperado? Sabendo que desse jeito não te faz conquistar aquilo que você gostaria? Até quando? Até quando? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Isso aqui é uma promessa. Deus, a sabedoria, ela é um espírito. Você sabia disso? Ela é uma pessoa. Ela é uma pessoa que anda por todos os lugares. Ela está em todos os lugares. Mas muitas pessoas não se atentam para ela. Muitas pessoas não dão atenção para ela. Muitas pessoas não valorizam a verdadeira sabedoria. E por isso não conseguem enxergá-la. Mas aqueles que temem ao Senhor, aqueles que anseiam a sabedoria, eles receberão. Aqueles que pedem a sabedoria, receberão. Mas, Jussiara, dá para ser sábio sempre? Não. Não tem como. Você está numa experiência humana. E essa experiência humana, existe a sua carne. Existe os seus impulsos. Existe as vontades da sua alma, que muitas vezes são passageiras, que muitas vezes são momentâneas, né? E nós acabamos agindo por impulso muitas vezes. Inclusive, o homem que escreveu isso aqui foi Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra. Foi o homem que pediu a Deus sabedoria e Deus derramou sobre ele a sabedoria. Ele foi o homem mais sábio, mas o homem mais sábio cometeu muitos erros. A sabedoria também nasce da tentativa e do erro. Basta você aprender com aquilo que lhe aconteceu. Se você aprende com aquilo que lhe aconteceu, você não errou, você não perdeu. Você aprendeu. É diferente. Então, não tenha medo de errar, pois até no erro existe sabedoria. Lembra que eu te falei que a sabedoria está em todos os lugares? Lembra que eu te falei que a sabedoria está até sobre as pessoas tolas? Pois é, quando você erra e você aprende, você adquire sabedoria. Tem um diálogo de uma história feita por dois homens. Um homem se dirige a um sábio e pergunta: como que eu posso me tornar sábio? E o sábio diz: fazendo boas escolhas. E aí ele pergunta de novo: mas como fazer boas escolhas? E o sábio responde: boas experiências. Experiências. E aí o homem pergunta de novo: mas como adquirir experiências? E o sábio responde: más escolhas. Ou seja, quando você tem más escolhas, quando você erra, você se torna uma pessoa sábia. Quando você aprende com o que você errou, você se torna uma pessoa sábia. Quando você erra, você adquiriu apenas uma experiência. Mas quando você aprende com aquilo, você adquiriu sabedoria. Então, tem uma frase do homem que construiu, que criou a lâmpada, eu me esqueci o nome dele, mas ele tentou mais de 1000 vezes. E todas as vezes que ele tentava, ele dizia: eu não errei. Eu só aprendi mais uma forma de como não fazer. Então, quando você erra, você está apenas aprendendo, você está apenas tendo mais uma oportunidade em não fazer exatamente daquela forma que te fez errar.
Então tudo é sabedoria. Se você souber como tirar proveito daquilo que lhe aconteceu. E por último, como eu falei, reforçando, não tenha medo de errar. Tenha medo de não aprender com os seus erros. Quem não está errando é porque não está fazendo nada. As pessoas que não erram, pode olhar, elas não estão produzindo nada. Elas não estão fazendo nada. E você não está aqui para não fazer nada. Você está aqui para fazer coisas poderosas. Você está aqui para fazer algo impactante na sua geração. Tem um momento da história que fala quando Pedro ele afundou. Ele afundou. Estavam todos os discípulos no barco, mas Pedro foi o único que afundou. Ele avistou Jesus andando por sobre as águas e ele quis ter aquela experiência de andar por sobre as águas. Por um momento ele andou, ele caminhou por sobre as águas, mas depois ele afundou. Mas Pedro foi o único. Dos 12 discípulos que estavam ali, Pedro foi o único que afundou. Por que Pedro foi o único que afundou? Porque Pedro foi o único que se arriscou. Pedro foi o único que ousou a fazer o que os outros 11 não ousaram fazer. Você entende? Talvez suas novas tentativas te levem a muitos erros. Talvez as suas novas tentativas te levem a muitas frustrações. Talvez as suas novas expectativas te levem a ser alvo de zombaria e de gargalhada de muitas pessoas que não ousaram a pisar sobre as águas como você está usando. Por isso não tenha medo. Não tenha medo de afundar. Pedro chegou a afundar, quase a afundar. Mas ele estava indo para a direção certa. Ele estava indo para a direção daquele que tinha autoridade sobre aquilo que ele estava afundando. E por causa disso, ele foi levantado. E quando ele voltou para o barco com o mestre, ele poderia até ouvir a zombaria dos outros discípulos. Ih, afundou, não foi? Mas ele podia bater no peito e dizer: eu afundei, é verdade. Mas eu também andei por sobre as águas. E vocês fizeram o quê? Uau! 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 Isso é sabedoria. A sabedoria vai te levar a lugares que você jamais imaginou pisar. Adquire a sabedoria. Invista na sabedoria. Deus, ele pode te dar sabedoria, mas você tem que adquirir. Nos próximos capítulos você vai ver. A sabedoria, ela não é dada. Ela é adquirida. Você tem que buscar estar no meio de pessoas que já têm isso, como eu falei. Vá atrás dessas pessoas, invista para estar no meio dessas pessoas. Invista em conhecimento. Invista. É investir em dinheiro mesmo. Invista, sabe por quê? Porque quem já alcançou lugares altos não vai descer para chegar até você. Mas você pode subir para chegar até essas pessoas. Você pode investir para estar no meio dessas pessoas. Por isso, invista. Vá atrás de pessoas que já estão onde você deseja chegar. E você, com certeza, vai adquirir, com certeza, Deus vai derramar para você sabedoria que não é sabedoria de homens, mas que consiste na pessoa que vem de Deus. E aqui eu encerro o nosso primeiro dia de estudo do livro de Provérbios, tá? Nos próximos dias eu não sei se eu vou fazer nesse mesmo horário, mas todos os dias eu me comprometo em estar aqui até o capítulo 31, por isso são 31 dias, porque o livro de Provérbios são 31 dias. Você pode ler todos os dias um e aprender com aquilo. O que é que eu posso tirar daqui disso que eu estou lendo hoje e aplicar na minha vida? O que é que eu posso colocar em prática do que eu li hoje para transformar a minha história? Pode ter certeza. Se você começar a ler e colocar em prática aquilo que você está lendo, se você ouvir e colocar em prática aquilo que você está ouvindo, com certeza você não vai ser mais a mesma pessoa.
Adquira a sabedoria e ela te honrará. Beijo e até amanhã.